tudo bem com vocês? Vamos então estar dando início a mais um tema para preparação da Quaresma de São Miguel Arcanjo, onde nós vamos tratar sobre o Santíssimo Rosário, que é uma arma muito poderosa contra o demônio. Para dar início a esse tema, vamos então estar rezando a oração de São Miguel Arcanjo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, e instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Para dar início ao nosso tema, eu vou estar lendo para vocês a origem do Santo Rosário, que diz o seguinte: a origem do Santo Rosário, segundo a tradição, está no costume dos antigos monges de fazer suas preces contando-as com o uso de dedos das mãos ou mediante a pedrinhas ou grãos. Na Idade Média, entre o século X ao século XII, os fiéis costumavam rezar vários Pai Nossos e Ave Marias consecutivos, quando não conseguiam recitar os 150 salmos. Essa prática foi se codificando e regulamentando aos poucos, chegando à sua forma atual entre o século XVI, sobre o Papa Pio V dominicano. Foi esse pontifício quem determinou tanto os números de Pai Nosso quanto de Ave Marias, com o teor dos mistérios que deve se acompanhar. No nosso catecismo, o catecismo da Igreja Católica, ele diz o seguinte: a piedade medieval do Ocidente desenvolveu a oração do Rosário como alternativa popular à oração das horas. Uma forte tradição da Igreja diz que São Domingo Gumos, enviado pelo Papa Gregório para converter os hereges na França, recebeu a visita de Nossa Senhora, que lhe apresentou o rosário como arma para a conversão dos hereges. São Domingos caminhava rezando o rosário e pregando a sã doutrina da fé. Há muito tempo, os papas valorizam e recomendam vivamente a oração do rosário, especialmente os últimos papas, sobretudo a partir das aparições de Lourdes e de Fátima. Em Fátima, Nossa Senhora diz aos pastorinhos que não há problema de ordem pessoal, familiar e nacional que a oração do terço do Santo Rosário não possa ajudar a resolver. Com essa história da origem do Santo Rosário, nós podemos perceber o quão poderoso ele é. Ele é uma arma poderosa contra Satanás, né? E ele tem um medo tremendo quando um cristão reza o Santo Rosário. Quando nós dizemos Ave Maria na oração do terço com muita fé e meditando os mistérios, é como se Nossa Senhora elevasse a nossa alma a Deus. É como se ela nos juntasse a Deus, né? Para que nós possamos então ficar mais próximo do Pai. E rezando assim, juntamente o Santo Rosário, nós se sentimos unidos à Virgem Maria e não há poder nenhum que possa chegar perto de nós quando nós rezamos com fé, meditando o Santo Rosário. Quando nós rezamos ele, nós recordamos então toda a trajetória, toda a passagem de Jesus Cristo, desde o seu nascimento até a sua ressurreição. E com isso, para o demônio, quando se é rezado, para ele é um tormento, porque nós meditamos toda a derrota de Satanás, né? Aonde para ele é um tormento, porque conforme vai se rezando um mistério, a gente termina um e se inicia outro. É uma oração constante, né? Ou seja, é uma batalha contra o inimigo constante, né? E a decorrer de todo o mundo, se nós pararmos para pensar, a todo momento existe alguém que está rezando o Santo Rosário, né? Existe um livro que se chama A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos. Esse livro ele relata exorcismos autorizados pela Santa Igreja, na qual foram gravados, né? E um desses
o demônio ele relata sobre a questão do rosário e ele diz assim: que o rosário para ele é um tormento. Sempre tem alguém rezando o rosário. E isso é tremendo. Ele não suporta. Não há um instante que não seja rezado. É uma cantinela ininterrupta em todas as partes do mundo. Mas para nós, os demônios, é um fundo musical mortal. Ou seja, conforme nós vamos rezando essa oração, conforme nós vamos rezando um Santo Rosário, é como nós estivéssemos mesmo incomodando o inferno. Por quê? Porque essa oração, ela exalta a Deus, nos leva mais próximo de Deus através da sua Mãe Puríssima, a Virgem Maria, aquela que na qual se escondeu para que somente Cristo aparecesse, aquela que na qual intercede, porque o amor dela por nós é imenso, ao ponto dela querer nos levar preparados para mais próximo do Filho dela, se unindo ao amor dela de mãe, para conosco os filhos, além das nossas misérias, além das nossas quedas, com aquele olhar misericordioso e providente de mãe, através dessa oração na qual ela mesma diz que agrada muito a ela. E como nós bem vimos, é uma oração simples, aonde todos os cristãos conseguem rezar, na qual agrada o coração da Virgem Maria e que nos faz com que derrotamos muitas causas em nossas vidas. E eu venho dizer para vocês, meus irmãos, que se você quer viver essa experiência de rezar o terço ou o Santo Rosário todos os dias, eu venho dizer para você que você estará travando uma grande batalha. Você estará, na verdade, entrando numa guerra contra o inimigo, porque hoje o que ele não quer é que você reze o rosário, é que você reze o Santo Terço. Tudo vai acontecer para que você não reze. Tudo vai acontecer para que você não se aproxime da Virgem Santíssima e assim ela te modelar para chegar mais próximo de Deus. Então, para ele isso é um tormento, São Padre Pio, ele fez uma promessa em rezar 5 rosários por dia. Pensa o quanto este santo incomodava o inferno. Se várias ave-marias, são 10 ave-marias em um mistério, nós já incomodamos, imagine você passar perante o seu dia rezando o Santo Rosário. Muitas vezes nós dizemos que nós não temos tempo, porém você pode pegar a cada momento e ir desmembrando esse rosário. No período da manhã eu vou rezar um terço, no período da tarde eu rezo outro, antes de dormir eu rezo outro, e assim vamos concluindo essa oração do Santo Rosário. E esse terço rezado muito bem, sendo meditado, quando nós contemplamos um mistério, vamos lá dizer, vamos contemplar a coroação de espinhos de Jesus, e nós vamos meditando aquela coroa mesmo sendo enfiada na cabeça de Cristo, na onde foi adentrando sobre toda a cabeça dele, ali você vai rezando, e você vai lembrando dessa cena, e você vai meditando tudo isso, é como se fosse um tormento para o inferno, a qual eles não aguentam, é um peso muito grande para eles, Perante os exorcismos, quando se coloca um Santo Rosário perante aquela pessoa, o demônio ele relata também neste livro que é um peso enorme, ao ponto que o esmaga, Então que nós possamos ter esta devoção, a devoção de estar rezando o Santo Rosário para estar mais perto de Deus. Como todas as aparições de Nossa Senhora, ela diz: rezem muitos rosários, por muitas almas cairão ao inferno, pois não há ninguém que se sacrifique por elas. Que nós possamos então fazer esse propósito de estar mais próximo à Virgem Santíssima, com toda a corte celeste, São Miguel Arcanjo. Fiquem com Deus e boa Quaresma!